Opa, salve, salve, beleza? Tudo certo? Chegando com o apoio diário da KTO aqui no canal. Nesse vídeo para te falar sobre o Inter. Quinta-feira tem a Copa do Brasil, hein? Jogo de classificação para as oitavas de final da competição. E no domingo tem o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Então cola lá na KTO para te divertir, para dar uma brincada. Usa o código promocional Daniel e você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito. Olha, aconteceu algo interessante e vem muito também do que aconteceu no domingo com a vitória sobre o Flamengo. É uma vitória que dá uma encorpada, que muda o ambiente que até então era de tensão. Mesmo que o Inter tivesse vencido o CSA, tivesse vencido o Metropolitanos, faltava uma boa atuação. O Inter enfrentou um candidato ao título, jogou bem, é verdade que o Flamengo também fez um grande jogo, mas a vitória, no final, mais uma vez, mas com o desempenho do Inter jogando com intensidade, serviu de um fator importante para a reconciliação com a torcida colorada. E o Mano fez um treinamento com portão aberto, que era algo que até então não vinha acontecendo. E esse treinamento teve situações bem importantes, como, por exemplo, um indicativo de que o técnico do Inter deve optar pelo mesmo time que enfrentou o Flamengo, o time que começou a partida ser, na sua escalação, repetido para o jogo contra o CSA, jogo que vai determinar a classificação do Inter às oitavas de final da Copa do Brasil. Isso também demonstra a própria atenção, a preocupação que o Internacional tem com o jogo, em virtude do que aconteceu na primeira partida. É um outro ambiente, é fora de casa, deve-se ter uma pressão lá no Rei Pelé, enfim, e isso, claro, faz com que o Inter tenha total atenção a esta partida. Tanto que, no jogo contra o Goiás, o Internacional pode ter um time alternativo. Mas a imagem do treinamento, uma imagem especial, causou uma grande expectativa. Charles Arangues fazendo o trabalho de corrida. O Arangues, quando veio para Porto Alegre, quando retornou, ele já estava na sua fase final de recuperação. Ele ainda não fez treinamentos com bola. Mas como os outros trabalhos foram realizados com portões fechados, acredita-se que o Arangues tenha feito esse mesmo trabalho de corrida. Só que aí, claro, esta informação não foi vazada. E, claro, com este trabalho que foi realizado e essa observação em relação ao Arangues, aumentou a expectativa da reestreia do chileno com a camisa do Inter. Cogita-se algo que a gente não sabe ainda se vai se confirmar, até porque é ainda este momento de início de semana, praticamente, que seria o Arangues estar à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo contra o Goiás. Por quê? O Internacional jogará com uma equipe diferente, uma equipe alternativa, em virtude do caráter decisivo contra o CSA, do deslocamento, e o jogo de domingo fará com que o Mano preserve alguns jogadores. E aí, claro, se criou toda uma expectativa de talvez contar com o Arangues, pelo menos o torcedor ver o Arangues de volta com a camisa do Inter, ficando ao menos no banco de reservas. Mas isso é algo que só vai ser confirmado aí nos próximos dias. Bom, o Internacional tem uma situação de mercado que ela é muito importante e que deve se confirmar na metade do ano, porque a venda do Maurício, mais uma vez, voltou à tona. O jogador, depois dos 2 gols marcados contra o Flamengo, ele admitiu que houve realmente uma negociação com o Bragantino, coisa que a direção do Internacional negou, né, um valor de 7 milhões de euros, enfim. E tem também a chance do Johnny deixar o Internacional na metade do ano, ainda não definido o clube, mas é algo que se fala já nos bastidores do Internacional, que realmente o Johnny também deixará o Internacional no meio desta temporada, é algo já praticamente certo. E aí, claro, o Internacional estuda algumas possibilidades de valores e de negociações. O Inter não gostaria de uma negociação com um parcelamento maior, a não ser que o valor seja maior do que poderia acontecer em termos de negociação. Por baixo, em virtude da situação financeira do Internacional,
A ideia seria vender os dois jogadores por um valor mínimo, digamos assim, não sei se talvez seja esse o termo mais correto, de 18 milhões de euros. É o que o Inter, por baixo, gostaria de arrecadar com a venda desses dois jogadores. Bom, e aí como é que fica? O que o Inter vai fazer com o dinheiro? O Internacional tem uma dívida a curto prazo de 200 milhões de reais. Claro que tem mais dinheiro para entrar ainda, tem a situação envolvendo o Yuri Alberto, com valores que o Internacional ainda vai receber, tem outras questões aí que estarão gerando o ingresso de alguns valores aos cofres do Inter, mas a venda desses dois jogadores pode levar o Internacional ao mercado. E aí, claro, o Cuéllar é o jogador que o Inter quer contar na metade do ano. Pode tentar mais uma vez a contratação do colombiano. E aí, claro, o meio-campo, porque o Internacional tem uma questão que ela é muito importante, que é o Alan Patrick e o reserva do Alan Patrick. Muitos colocam o Maurício como este reserva, mas o Maurício é um jogador com características diferentes. Claro que é difícil achar um jogador que seja muito semelhante ao Alan Patrick, mas é algo que deveria ser uma prioridade dentro do Internacional, mas isso ainda não aconteceu. O Inter agregou aí alguns jogadores, mas não aquele jogador que realmente possa ser o substituto do Alan Patrick. Então, além do Cuéllar, o Inter pode ir ao mercado para buscar mais um nome. E aí, claro, tem a questão da saída do Maurício. E a venda, tanto do Maurício quanto do Johnny, ela vai limitar. O Inter não irá obrigatoriamente contratar dois jogadores para substituir Maurício e o Johnny. Vai no Cuéllar e talvez mais um atleta, aí sim para ser o reserva do Alan Patrick. É o movimento que pode acontecer na metade do ano. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, deixa um comentário aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações e acompanhe diariamente nosso conteúdo por aqui, beleza? Fui!